Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o que o Linha de Passe da ESPN falou sobre essa grande vitória do Cruzeiro, né? Mais uma aí. O Cruzeiro tá ganhando tudo os últimos jogos, sexta vitória seguida. E os comentaristas falaram aí sobre esse jogo. Vamos acompanhar. Não deixe de se inscrever, já deixa aquele like e bora acompanhar o vídeo. Bem, boa noite a todos. Eu acho que foi um jogo extremamente competitivo, com um período melhor do Red Bull. Uma primeira fase, eu acho até a troca de extremos que fizemos, passamos o Christian para o lado esquerdo e o Wanderson para a direita e aí melhoramos o nosso jogo. Um jogo que foi muito bem preparado pelo treinador, que conhece bem o nosso elenco, anulou-nos ali 2 ou 3 situações que nós costumamos fazer e provocou alguma dificuldade no nosso jogo. Depois dessa troca, acho que equilibramos o jogo e melhoramos. Foi essa parte final do jogo, já estamos por cima, já conseguimos fazer o gol do empate. E depois a segunda parte, voltamos sempre com esse dispositivo que preparamos e continuamos a criar dificuldades. Porque assim, para um leigo do futebol não o entendo, mas o Christian do lado e o Wanderson são coisas completamente diferentes. E bem preparado, ele jogou com um lateral muito profundo do lado do Wanderson, obrigou o Wanderson a vir muito para trás e ao contrário, obrigou o Christian a saltar muito. E a gente perdeu o Christian no meio campo. Por isso, em termos estratégicos, corrigimos. E em termos dos jogadores que entraram também trabalharam em prol do objetivo, no princípio para procurar o resultado e do fim para defender o resultado. Mister, parabéns pela vitória. Aquela famosa 2 em 1. Qual foi a parte mais difícil, você falou desse primeiro tempo, mas o que você achou mais difícil ali da partida, que é importante para tirar de lição também na sequência do campeonato? E é difícil não falar de forma individual, mas de Lucas Silva, um jogador também que, com a sua chegada, evolui muito o futebol. E o garoto Kaique, que faz o gol no finalzinho ali, que também é um cria, e o que a gente sabe que é um garoto humilde, que ouve muitas coisas, ouve o que você fala, ouve o que os companheiros também passam de orientação para construir essa vitória. Obrigado. Em relação aos atletas, já vos disse que é importante o coletivo. Muitas vezes os mídias falam de jogador A, B ou C, mas para mim todos têm uma importância fundamental, mesmo aqueles às vezes que jogam menos. O Caio tem feito uma época muito boa, não é por acaso que ele na última convocatória da seleção teve no grupo dos 40, penso eu. E o Lucas não necessita de apresentações, é um jogador que foi ao Real Madrid, por isso não é qualquer um que chega a esse nível. Com certeza que recuperamos ele fisicamente e demos a confiança que ele necessitava para explanar aquilo que é o seu futebol, como outros que conseguiram nesta época se valorizarem. O Cristiano hoje fez um grande jogo também, em termos estratégicos. O Villalba também foi um jogador que valorizou-se. Muitos jogadores mas já tivemos esta conversa várias vezes, a valorização deles foi grande ao longo da época, mas isto principalmente pelo mérito deles, porque eles tiveram capacidade de trabalho, tiveram humildade para ouvir, tiveram capacidade de progressão e é por isso que eles hoje em dia estão a ser muito mais competentes do que eram no passado. Jardim, queria que você falasse a... Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. Vamos debater esse Cruzeiro que vence o Red Bull Bragantino. Estava olhando aqui a classificação. Ele tem 1 ponto a menos que o Flamengo com 1 jogo a mais e 1 ponto a mais que o Palmeiras com 2 a mais. Você tá rindo do momento do 2 a menos. Vamos pra lá, vamos pra cá, enfim. Mas o importante tá no momento, a gente às vezes usa, não vou usar uma frase que não é para o Cruzeiro, mas às vezes a gente usa, fulano de tal tá com sorte de campeão. O Cruzeiro, nas últimas 2 rodadas, me mostrou um caráter, uma personalidade de um time que está pronto para competir
não apenas num jogo, mas por grandes objetivos. A virada contra o Bahia fora, estamos falando de um time que está em sexto. Red Bull Bragantino é nono, parte alta da tabela. 2 viradas, 2-2-1 de um time, eu sei que está na moda, hoje em dia é o resiliente e tal, mas o Cruzeiro foi. E porque assim, se fosse fato isolado, né, assim, mas é a sexta vitória consecutiva. E nesse meio tempo aí, dentro dessas 6, tem 2 clássicos por outra competição, mas são 2 clássicos. 2-0, 2-0. Então, aí a gente está falando dos últimos 12 pontos disputados no Campeonato Brasileiro, 12 conquistados. Então, assim, a gente vai querer empalidecer o quê disso, né? Acho que o jogo foi um jogo difícil, muito em função também do momento que está vivendo o Red Bull Bragantino, de estar na parte alta ainda, mas está louco para sair da parte alta. Sim. É impressionante que ainda esteja, né, Marra? Impressionante. Pós-mundial de clubes do Red Bull A Bragantino. sequência Nos últimos 13 jogos, uma vitória, né? uma vitória, 2 empates e 10 derrotas. Isso, para mim, acho que assim, distingue, né, deixa muito clara a distinção do Red Bull Bragantino para os outros clubes do futebol brasileiro, do ponto de vista da tranquilidade de gestão. Quer dizer, porque você imagina o Seabra se fosse técnico de um dos gigantes do futebol brasileiro, depois de 13 jogos, 10 derrotas, um empate, Já não teria uma sido. vitória e 2 empates. Provavelmente já não seria mais. Isso não é de maneira alguma, que fique claro. Apologia à demissão. Exatamente, é um pedido de demissão, mas é um pouco a demonstração de que é completamente diferente mesmo você treinar o Mas Bragantino. hoje o Red Bull Bragantino forçou o Cruzeiro, né? E a entrevista do Leonardo Jardim foi muito boa porque ele não ficou ali dourando pílula, né? Ele falou da dificuldade do jogo. E era, inclusive, uma característica que não é muito comum. Hoje baixou muito também, né? Deu campo para o Cruzeiro. E o Cruzeiro acelerava, batia com a cara na porta, voltava, tinha que construir de novo, perdia a bola, correu riscos. Até se você olhar, eu sei que isso parece um detalhe, naquelas estatísticas dos gols esperados. Gols esperados, o Red Bull Bragantino teve até mais. 8 finalizações, 6 no alvo. A partir do O Cássio. aproveitamento dessas finalizações. O né? Cássio foi um grande jogo. O primeiro tempo, né, Marra? Eu acho que, sobretudo depois do gol. Quer dizer, quando o Bragantino faz o gol, a partir dali ele obriga o Cássio a trabalhar mais ainda, ele leva perigo muitas vezes. E acho até que o gol de empate do Cruzeiro, o golaço do Lucas Silva, é um gol achado, no momento que o Cruzeiro não chegava, não produzia absolutamente nada. No segundo tempo, não. Aí a coisa muda, porque o Cruzeiro já volta melhor no segundo tempo, volta atacando, volta pressionando. E o Cruzeiro acho que tem essa característica, né? Ele é muito letal, assim, uma letalidade maior do que qualquer outro time. O Flamengo, por exemplo, fala-se muitas vezes do Flamengo, e foi um discurso muito válido ao Palmeiras também durante tanto tempo, dos times que criam as chances e não conseguem matar o jogo, né? E muitas vezes isso, de fato, se aplicou aos 2 líderes ali por pontos perdidos. O Cruzeiro, ao contrário. O Cruzeiro, muitas vezes, quando ele não cria, e acho que hoje ele criou no segundo tempo, mas mesmo quando ele não cria, ele chega uma vez, 2, e ele é letal. Com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, os caras são realmente, eles têm feito muita diferença. Ainda é bom lembrar, né, só para também aquela coisa de expectativa, se Flamengo e Palmeiras ganham os seus jogos a menos em relação ao Cruzeiro, e o normal é Flamengo e Palmeiras ganharem seus jogos, são campanhas absurdas nessa temporada, a gente estaria falando de 55, 54 pontos e 50 para o Cruzeiro. Ou seja, só para, né, também dar essa dimensão, para não ficar aquela coisa que depois, se não for campeão, foi uma grande decepção. Não é o normal ainda, né? Por pontos perdidos, o Cruzeiro está 5 pontos atrás de um, 4 pontos atrás do outro. Mas é um time que tem o direito de sonhar com o título, pelo que está fazendo. E assim, é bacana de acompanhar a evolução desse trabalho, porque assim, o impacto do Leonardo Jardim no Cruzeiro, pensando no resultado, 3 pontos, ele é quase que imediato. Né? Tem aquelas falas lá, aquelas bobagens sobre Sul-Americana, que, né, ele fala que o Cruzeiro, mas é porque ele pega já um Cruzeiro nada a ver na Sul-Americana, né? Mas pensando em Campeonato Brasileiro, e aí teve Copa do Brasil também, o impacto pensando em resultado ele é imediato. Ele faz o que tem que fazer, pensando em organizar a casa. Para mim serve, para mim não serve, me atrapalha, não me atrapalha. E se a gente olha para o primeiro turno, o Cruzeiro perde por 1-0 do Red Bull Bragantino. Só tem um jogador diferente, que é o William do lado direito. Todo mundo estava naquele jogo. E você vê a evolução como equipe, o coletivo e a individualidade
o quanto individualmente esses jogadores cresceram ou voltaram a aparecer, caso do próprio Matheus Pereira, né? Que teve os momentos ali de baixo, até na temporada passada. Então, é um trabalho que ele vai mostrando o amadurecimento para lidar com diferentes tipos de jogo. Assim, as adversidades que se apresentam, eu mudo, eu inverto os meus 2 jogadores, eu coloco o Matheus Pereira mais no jogo, eu faço o Lucas finalizar, o Fabrício Bruno com liberdade também, tirar aquele golaço da cartola. Então, a evolução como trabalho, o Cássio sendo decisivo em muitas partidas. Então, assim, é muito bacana o que ele faz mesmo. Assim, ele tem se mostrado um treinador que rapidamente entendeu o mecanismo do futebol brasileiro. Então, acho que o jogo de hoje passa muito pelo Matheus Pereira. Por que eu estou falando isso? Porque o Bragantino começa, né? Acho um belo gol também, né? A formação ali, a forma que foi o gol do Bragantino também foi bonito. O John, o tapa, que enfim, o John tem sido também o principal jogador da equipe e hoje achando passes nas costas dos 2 laterais, né? Tanto do William quanto do Kaique, aí que o Bragantino levava muito perigo ao Cássio. E aí o Cássio também fez uma partidaça. Assim, no momento que o Bragantino faz o gol, ele obriga o Cruzeiro a sair, até porque o Cruzeiro estava jogando em casa. Então, o Bragantino começou a ter ali oportunidades, basicamente, né, mais nos contra-ataques, porque o Cruzeiro estava avançando. Só que o Bragantino estava com a marcação muito encaixada no meio. O Cruzeiro não estava conseguindo achar o Matheus Pereira. E aí começa a situação que eu gosto. Mais ou menos contra o Bahia, sim. Então, né? Começa a situação que eu gosto muito de ver nesse time do Cruzeiro, que é quando os caras mesmo do campo, além de ter, obviamente, uma orientação do Leonardo Jardim, mas quando eles começam a procurar o Matheus Pereira, e às vezes parecem passes bobos, que o Matheus Pereira cola no lateral esquerdo, cola lá no Kaique, por exemplo, e dá 2 toques na bola, e devolve a bola pro Kaique. Aí, às vezes, vai lá no lado direito com o William, a mesma coisa, dá 3 toques na bola com o William, às vezes parece bobeira, mas é o momento que o Matheus Pereira ele começa a circular no campo e ele começa a confundir a marcação adversária, porque não sabe mais, começa a ter o desgarre, né? Aquela marcação individual, você não sabe mais quem vai estar com esse cara. E o primeiro gol do Cruzeiro, se a gente observar, o Matheus Pereira está colado na linha lateral. Ele já não está mais centralizado. Ele não está tentando ficar ali nas costas dos meias do Bragantino. Ele está na lateral, ele toca a bola para o Caio Jorge, que consegue ali ajeitar para o Lucas Silva, que, claro, faz um golaço. Mas é justamente na hora que o Matheus Pereira ele começa a desgarrar. No segundo tempo também tem essas jogadas. Ele dá um passe, uma pifada que ele dá. Agora eu não lembro quem foi que recebeu o passe. Mas que acabou, enfim, não conseguindo concluir a jogada. Acho que foi o Wanderson, que não conseguiu concluir bem a jogada. E depois, na jogada do segundo gol, quem está lá na linha de fundo tocando para trás para o Kaique é o Matheus Pereira também. Então, assim, o jogo do Cruzeiro passa muito por todo um sistema que a gente elogiava já no início do ano, né? Que o Christian poderia ser esse ponto de equilíbrio, e o Christian se mostrou esse ponto de equilíbrio entre meia aberto pelo lado direito e um terceiro volante, ali, né? Ajudando na marcação com o Lucas Silva e o Romero, principalmente. Mas, quando o time adversário consegue encaixar a marcação do Matheus Pereira, eu acho muito interessante quando ele vai desfilando ali no campo, né? Vai percorrendo ali, correndo devagarzinho, naquele miguezinho que a gente fala, né? Para justamente começar a enganar a marcação adversária. E hoje, eu acho que a virada do Cruzeiro, na rodada passada também, né? A jogadaça que ele faz no gol do Sinisterra, também se passa pelo Matheus Pereira, mas também pelo Arroio. Mas, enfim, acho que o resumo de hoje tem muito a ver com o conjunto que o Cruzeiro conseguiu fazer com o Leonardo Jardim, mas também o Matheus Pereira. A gente, quando olha times, a gente vê personalidades ou características. Qual que é a característica desse Cruzeiro? É o que disse o Jean, essa coisa de ser prático, de ser um time que resolve situações de um jeito, enquanto os outros às vezes de repente são mais virtuosos e tal. O Cruzeiro é um simples, absolutamente bem feito ou não? Arroz com feijão bem feito. É isso? Então, porque o Cruzeiro é o seguinte... Ou resumir demais? Então, eu gosto, só pegando o gancho do que o Jean falou, é porque assim, o Cruzeiro, você já viu, o Cruzeiro ele não tem um modelo de jogo pré-definido. Eu acho que esse é o ponto, pelo menos na minha opinião. De repente os companheiros têm outra. Eu acho que é se adaptar. Porque o Cruzeiro ele vai se adaptando ao adversário. Ah, você precisa jogar sem bola, você vai jogar no contra-ataque. O Cruzeiro joga. Ah, não, hoje o time adversário gosta de jogar no contra-ataque, então o Cruzeiro vai ficar com a bola. O Cruzeiro vai ficar com a bola e consegue construir as jogadas. Pô, o jogo tá amarrado, tá difícil demais, então vamos alçar a bola na área. Vai lá o Fabrício Bruno, alça a bola na área e tá o Caio Jorge, sempre no lugar certo, na hora certa.
certa. Tem jogadores individuais, óbvio. Tem o Caio Jorge vivendo uma fase maravilhosa. Tem o Matheus Pereira também. Aí você vem o Leonardo Jardim, na primeira janela que teve, falou, preciso de ponta, preciso de ponta, preciso de ponta. Arrumou o Sinisterro, o Arroio. O Arroio no primeiro jogo contra o Bahia, o Arroio em 30 minutos em campo, pegou a bola, pegou aqui, ó, botou embaixo do braço, pode dar em mim que eu vou resolver. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro consegue se adaptar, pelo menos no momento que está vivendo agora, à forma que o adversário tenta jogar. O adversário, ó, você vai jogar de um jeito, o Cruzeiro tá bom. Beleza. Eu jogo assim. Assim, é claro que ele tem bons laterais, zagueiros, um bom goleiro, os volantes que são muito seguros, que também participam, né, da construção ofensiva do time. Ele tem o jogo pelos lados, ele tem um baita centroavante que está numa fase espetacular, ele tem um camisa 10 também, assim, acho que hoje talvez o melhor, né, porque a gente falou do Alan Patrick durante um tempo, mas o que o Matheus Pereira faz desde a temporada passada é espetacular. Então a gente, eu não sei se dá para falar que a gente talvez trabalhe com jogadores mais medianos, mas que estão no momento espetacular de um treinador que dá a eles, e com o Seabra foi assim durante um momento também, dá a eles, extrai deles o seu melhor. Mas eu acho que, partindo de uma confiança de que as coisas estão dando certo, e isso vem de dentro, né? Assim, a partir do momento que a diretoria dá essa carta branca para ele mexer no que ele acredita que tem que mexer, passa confiança para os jogadores, os resultados vão aparecendo, você constrói um coletivo muito forte, assim, que é capaz isso, de buscar as viradas, do zagueiro se sentir muito à vontade para finalizar. Então, acho que ele se adapta às situações de jogo, mas isso parte de uma confiança que vem do dia a dia. Então, acho que assim, o trabalho, a gente não está mais no dia a dia, né, já há um tempo. Eu acho que o dia a dia no Cruzeiro conta muito. Acho que ela vem desse trabalho com a confiança. E só para destacar, assim, a Mari lembrou que no jogo do turno o time era basicamente o mesmo, mas o time idealizado antes do campeonato começar era outro. Exatamente. Era com o Dudu, era com o Gabigol titular, era com o Marlon lateral, que está no Grêmio, o Kaique foi ganhando espaço. Assim, ele foi melhorando o time. Ele foi melhorando em todos os sentidos, melhorando os jogadores e aperfeiçoando dentro da ideia dele. Falou, opa, esse aqui encaixa mais. Porque há algum tempo, e se você até olhasse, reconhece até o ano passado, dificilmente você ia pensar que em setembro, outubro, a dupla de volantes vai ser os dois Lucas. Ainda, né? Por quê? Porque tem o Matheus Henrique para jogar. Porque tinha o Wallace. Cadê? O Matheus Henrique tem entrado de vez em quando. Ele foi mudando, não preso à grife, preso ao que os caras estão mostrando. Cruzeiro tá muito bem, né, gente? Cruzeiro tá muito bem na perseguição aí dos líderes. A gente é segundo, mas sabemos que provavelmente seremos terceiro, por causa dos jogos aí que o Palmeiras provavelmente não vai desperdiçar pontos, né? Esses jogos a mais aí. Mas estamos lá em cima. O importante é a gente continuar lá, porque assim a gente fica mais próximo da Libertadores, né? Direto. Os quatro primeiros, né? As 4 vagas aí. E direto é melhor. E a gente tá bem próximo de conseguir isso aí. Mas sempre de olho na pontuação de Flamengo e Palmeiras. Flamengo, por perda de pontos aí, perdeu a liderança pro Palmeiras, né? Se a tabela for por pontos perdidos, Palmeiras é líder. Se o Palmeiras vencer os 2 jogos, ele ultrapassa o Flamengo. E não é difícil, né? O Palmeiras tem jogado bem e é contra adversários aí um pouco mais frágeis. Então, é igual o adversário do Flamengo, que é o Sport. Provavelmente o Sport vai golear esse time. Então, não dá pra esperar muita coisa, não. Fazer nossa parte, né? Fazer nossa parte, continuar vencendo. No confronto direto, beliscar aí um empatezinho, né? Pra gente se manter lá em cima. Mas se a gente conseguir a vitória, aí a briga vai ficar mais quente ainda. Não perder mais ninguém aí, né? Pro jogo contra o Flamengo. Porque já perdemos aí 2 contra o Vasco. Mas temos mais pendurados aí, né? Pelo menos esses 2 aí vão voltar tranquilos. Mas ainda tem Caio Jorge pendurado, Matheus Pereira pendurado, Wanderson, né? São os homens de frente aí, os mais importantes aí. Tomara que jogo contra o Vasco a gente consiga não tomar cartão, né? Principalmente esses jogadores aí pendurados, para contra o Flamengo, o Cruzeiro conseguir aí força máxima, porque a gente vai precisar. Mas é isso aí, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.